Então, gratidão pela presença de vocês. Eu vou me apresentar aqui um pouquinho, porque eles vocês já conhecem, né? Eu sou a Malaika Bianco, eu sou facilitadora de Access Consciousness aqui no Brasil. E para quem não conhece, a Access é uma ferramenta de expansão da consciência, de acesso à consciência. Então, Access Consciousness significa acesso à consciência. Essa ferramenta ela foi trazida pelo americano Gary Douglas para essa realidade há mais ou menos 30 anos, né? E hoje ela já está em 170 países, então realmente tomou uma proporção aí global. Hoje muitas pessoas praticam as ferramentas de Access. Access Consciousness é um conjunto de ferramentas, né? Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês das perguntas de Access, um pouquinho também sobre as barras de Access, mas na verdade é um conjunto aí de técnicas, né? E aqui no Brasil eu sou uma facilitadora certificada de Access Consciousness, eu facilito classes de barras de Access, classes de Access Facelift, workshops de processos corporais, a classe do fundamento. Deixa eu só contar um pouquinho, então, para vocês o que é cada uma dessas coisas, para quem não conhece. Então, barras de Access é a principal ferramenta de Access, né? Como se fosse a porta de entrada, assim, para que você tenha acesso às outras ferramentas um pouquinho mais avançadas de Access. E Access Facelift é uma ferramenta para rejuvenescimento, então rejuvenescimento não só pensando no corpo físico, mas também a vitalidade, sabe? A energia generativa mesmo do corpo, se reconectar com a alegria da encarnação. Processos corporais, existem mais de 60 processos corporais, MTVSS, corrigindo a visão, mimetização biomimética e biomimétrica. Então, processos que vão em locais, assim, escondidinhos do nosso corpo, sempre nessa intenção de abrir mais espaço, de eliminar as crenças limitantes e abrir espaços para que a gente faça novas escolhas, né? E, nossa, eu tô me vendo falhadinha aqui no YouTube. Tá tudo bem? Vocês podem me dar um ok que vocês estão me vendo bem? Porque eu tô vendo a minha imagem replicada aqui no celular e eu tô me vendo quadriculada, mas qualquer coisa vocês me avisam que eu faço alguma alteração aqui, tá? E a classe do fundamento, que é uma classe de 4 dias, é uma imersão aí um pouquinho mais avançada, para as pessoas que querem realmente mover as crenças principais, as crenças fundamentais, as crenças que estão enraizadas mesmo no seu ser, né? Então, eu sou essa facilitadora certificada aqui no Brasil. E aí, bom, o pessoal tá falando que tá falhando um pouquinho. Como pode melhorar tudo isso, gente? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Então, como eu sempre falo, Access é uma ferramenta de expansão da consciência. Mas a gente fica às vezes se perguntando o que é consciência exatamente. E nessa definição de Access, para o Access, consciência inclui tudo. Quando você for se perguntar, ok, expande a consciência, acessa a consciência, mas o que é consciência? Consciência é esse espaço que inclui tudo e nada julga. Tá vendo? Eu perguntei como pode melhorar e melhorou. Já vão pegando as ferramentas aí. Consciência inclui tudo e nada julga. Consciência inclui tudo e nada julga. Consciência inclui tudo e nada julga. Então, se consciência inclui tudo, e hoje o nosso tema é ansiedade, a consciência também inclui a ansiedade. A consciência não exclui nenhum aspecto, ela inclui tudo e nada julga. E julgamento em Access é muito sobre ponto de vista, definições que você tem sobre alguma coisa, sobre como aquilo funciona, se aquilo é certo ou errado, se é bom para você ou se é ruim para você. Esses são os julgamentos que nós travamos no nosso ser. Julgamento é uma definição. Então, se consciência inclui tudo e nada julga, eu estou dizendo que inclui todos os aspectos de mim, do todo, das pessoas, e eu não me separo de nada, ou seja, eu não excluo nada. E isso é importante para a gente começar a perceber, porque se eu coloco a ansiedade como sendo ruim, errada,
terrível, perversa. Eu me separo dessa energia, e a gente vai falar daqui a pouquinho o que tem por baixo dessa energia que a gente chama de ansiedade. Eu me separo disso, eu excluo esse aspecto do meu ser e eu não recebo do que isso é. Eu não posso receber do que da potência que existe por baixo da ansiedade se eu estiver tentando excluir e me separar da ansiedade. Então, se eu não tivesse definido que a ansiedade é ruim, errada, terrível, o que eu poderia receber dessa energia? Então, não esqueçam disso. Consciência inclui tudo e nada julga. A Beatriz até trouxe, né, no primeiro horário, na primeira palestra dela, em outros termos, né, como autocompaixão, como esse espaço de você acolher realmente e abraçar. E é exatamente isso. Você, primeiro, inclui essa energia e depois você recebe dela e separa todos os aspectos disso que não são congruentes com a vida que você deseja criar. Aí você começa a realmente escolher o que funciona para você e trilhar esse caminho de expansão. Mas num primeiro momento você inclui. Então, todos vocês que estão aqui sofrendo pelos aspectos da ansiedade, seja uma ansiedade realmente patológica que esteja afetando o corpo físico de vocês, seja um aspecto ansioso, o que quer que seja isso. Primeiro, inclui isso. Pega tudo isso que você excluiu, rejeitou durante tanto tempo, achando que isso fosse o errado de você. E hoje, porque o tema é ansiedade, mas quantas outras coisas, né, que você tem definido que são erradas sobre você. Pega tudo isso, vai pegando, ó, bolinhas de energia, aspectos e definições de você que você tem excluído e se separado porque definiu e concluiu que é o errado de você. Volta, pega tudo isso de volta, inclui tudo no seu ser, porque o seu ser, ele é infinito. E no espaço do infinito, inclui tudo, cabe tudo. Pega de volta esses aspectos. E aí eu vou já começar com algumas perguntinhas. E se vocês quiserem anotar essas perguntas, vocês podem praticar depois e ir repetindo essas perguntas para o ser infinito de vocês. Se nada tivesse errado sobre mim, e se nada estivesse errado sobre mim, nenhum aspecto estivesse errado. Ah, eu acho que eu sou tímida. Ok. E se a timidez não fosse o errado de mim? Ah, eu fui diagnosticada com ansiedade. Ok. E se a ansiedade não fosse errado de mim? Sabe? Ah, eu falo muito, eu falo pouco, eu me escondo, eu me mostro demais. Eu tenho irritabilidade, isso e aquilo, o que quer que seja, o que quer que esteja passando pela cabeça de vocês agora. Pega isso de volta e se pergunta: e se isso não for o errado de mim? O que está certo sobre isso? Que eu não estou percebendo? O que está certo sobre isso que eu ainda não estou considerando? Então, aí vocês podem me perguntar: bom, Malaika está falando que ansiedade não é ruim, que ansiedade não é errado. Então, ansiedade está certo? Ansiedade é bom? Não. Também não é sobre ir para a polaridade do que está certo e do que é bom sobre isso. Quando a gente pergunta o que está certo sobre isso, não é também para você criar definições de tudo que é certo sobre isso e ficar certo, 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 certo. E algumas coisas você olha para errado, 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 errado. Porque enquanto nós ainda estamos funcionando pela polaridade do certo e errado, é aonde nós perdemos a beleza do que aquilo é, de verdade. Então, quando você pergunta o que está certo sobre isso, é porque você está funcionando tanto na polaridade do errado, 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 terrível. Eu preciso me separar disso. Eu preciso excluir isso. Ai, meu Deus, está vindo ansiedade, eu não vou saber o que fazer com ela. O medo da crise, né? Enquanto você está funcionando aqui na polaridade do errado, quando você pergunta o que está certo, você só, na verdade, descola a sua mente de uma das polaridades, você traz para o outro oposto complementar. E nessa transição que você traz do errado para o certo, do errado para o certo, você pode se descolar da polaridade e perceber o que aquilo é, na verdade, da unidade. O presente que aquilo é.
E o que aquilo é? Por baixo disso, por baixo disso, por baixo disso, que é uma outra pergunta que você pode fazer também. O que existe por baixo disso, por baixo disso, por baixo disso, para que você perceba o que aquilo é, né? Então, todas as definições que nós criamos sobre o que ansiedade é, sobre ser certo, errado, bom e mal para a criação das nossas vidas, nós podemos destruir e descriar, por favor? Sim! Podpoc. A Joyce até colocou aqui no bate-papo, né? Um podpoc. Então, para quem não conhece, podpoc faz parte do enunciado aclarador de Axis e podpoc significa destruir desde o ponto da criação, ok? Ponto da destruição, ponto da criação. É um comandinho aí quântico que a gente dá quando a gente percebe uma limitação e quer colocar uma destruição, um caos nessas moléculas, para que essas moléculas possam ser reorganizadas, ressignificadas. Então, eu destruo essa limitação, eu crio um caos nessa limitação desde o ponto da criação, desde que eu criei isso. E essa criação pode ter sido ontem, pode ter sido há 10 anos atrás, na minha infância, em outras vidas, tempos, espaços, dimensões ou realidades. O ponto da criação, a gente às vezes não sabe qual é. Nem sempre você consegue descobrir quando você criou, comprou aquele ponto de vista, aquela crença. Algumas ferramentas terapêuticas te levam para esse conhecimento, né? Ah, foi na minha infância, foi quando aconteceu aquele fato. Mas nem sempre nós temos acesso a isso. E não importa. Você não precisa, na visão de Axis, ter acesso a essa criação para poder soltar esse ponto de vista limitante. Então, eu solto isso, o que quer que isso seja, ok? O tamanho que isso tenha, eu não me importo. Quando foi que eu criei isso, comprei isso como verdade? O que quer que isso seja dentro do meu ser infinito? Eu me permito soltar isso agora. Ok? Pode foco. Olha, vários pode focos ali, como pode melhorar. Muito bem. Então, ansiedade é uma energia. Ansiedade é uma intensidade. Captem isso. Ansiedade é uma intensidade. Assim como a raiva é uma intensidade. Em Axis, quando a gente fala que uma coisa é uma intensidade, é como se aquilo fosse também uma potência. É uma potência disfarçada de intensidade. Então, assim, intensidade é uma energia que está borbulhando dentro do seu ser. Isso é uma intensidade. A Terra é carregada de intensidade. O planeta Terra é carregado de intensidade. Pensa na força de um vulcão. Quanta intensidade tem ali? Pensa na força de um tsunami. Quanta intensidade tem ali? Quanta intensidade existe numa plantinha que nasce no cantinho de uma calçada, assim, no concreto? Vocês já viram isso? Aquelas plantinhas assim que você olha e fala, gente, não tem nem condições, né, disso estar aqui, e a florzinha vai brotando, vai criando o espaço dela, a vida ali. Isso é uma forma também de intensidade, criar condições para florescer. A Terra é carregada de intensidade. No centro do nosso planeta, essa energia que cada filosofia vai dar o nome, né? A energia Jing, a energia generativa, a energia orgástica da Terra, isso é carregado de muita intensidade. E nós, como somos como a Terra, o nosso corpo é como a Terra, nós também somos intensos em alguns lugares do nosso comportamento. Nós temos também essa intensidade. Só que às vezes essa intensidade é mal aplicada e mal identificada. E aí nós confundimos raiva com intensidade, ansiedade com intensidade e principalmente ansiedade com intensidade. E se toda essa ansiedade que você vem sentindo, na verdade, é uma intensidade, uma potência que você ainda não reconheceu. Eu trago esse convite para vocês hoje, sabe? A reconhecer o que tem por trás dessa energia. Se nós somos carregados dessa intensidade, qual potência de criação
isso é que eu não estou reconhecendo e por isso tranca no meu corpo em forma de ansiedade. E aí ontem eu estava me perguntando, né, o que eu poderia contribuir com vocês hoje, até fiz algumas anotações de perguntas aqui para passar para vocês, e fazendo uma retrospectiva da minha história. E por isso, muito honrada com esse convite de estar aqui falando sobre ansiedade, porque eu, há alguns anos atrás, fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade e daqueles físicos mesmo. Eu tinha 12 anos de idade. Só alguns anos, viu, gente? Não, não são muitos, não. Tinha 12 anos, só alguns anos atrás. Eu fui diagnosticada com ansiedade, transtorno de pânico com 12 anos. Eu era uma criança. E refletindo sobre essa minha caminhada, minha história, o quanto as coisas se conectam realmente, o como é bonito você se reconhecer nessa caminhada de expansão da consciência, o quanto eu mudei, gente. Mudei. Então, e trazer essa história para vocês perceberem como sair desses espaços. Então, eu tinha 12 anos de idade. Eu era aquela criança que chegava na porta da escola, assim, e eram sintomas físicos. Eu chegava na porta da escola, aquela coisa aprisionava a minha garganta, sabe? Prendia minha garganta, prendia o meu peito, faltava o ar, as minhas mãos começavam a suar, frias, assim, sabe? Eu não conseguia me comunicar com as pessoas, eu queria falar alguma coisa, tipo, tô passando mal, não saía a voz. Então, realmente, era um transtorno patológico, sabe? Eu fui para minha primeira psicoterapia com 12, 13 anos de idade. E naquela época, eu tinha muitos sonhos a respeito, sonhos espirituais mesmo, né? De o quanto um dia, olha que lindo é isso, o quanto um dia eu poderia ajudar as pessoas, ser contribuição para tantas pessoas, sabe? Nos sonhos, alguns amigos espirituais diziam assim para mim: você vai ajudar muita gente ainda. Você tem uma potência de cura aí. E então, olha a potência ali atrás, já escondida, que eu não reconhecia. E trancava isso como ansiedade, trancava isso como pânico, e trancava isso porque eu não sabia como encaixar essa potência nessa realidade. Então, mensagens ali já chegavam para mim que existia uma potência. Só que você chega num ambiente, e aqui eu estou citando um ambiente escolar pela idade que eu tinha, mas hoje, dependendo da sua realidade, pode ser o seu trabalho, os seus amigos, a sua família. Você dá de cara com essa realidade e você pensa assim: como eu vou ser o mesmo aqui? Como eu vou encaixar a minha potência nessa realidade que é tão limitada, sabe? Eu chegava lá naquele ambiente escolar e era um ambiente de muito julgamento, era um ambiente onde as pessoas sabiam olhar para o outro e buscar o errado do outro, ao invés de buscar o perfeito, o divino no outro, sabe? Então era um ambiente de drogas, era um ambiente de muito julgamento, era um ambiente de muita competição. Em um humanoide, que são todos vocês que estão me assistindo agora, a única competição divina permitida para um humanoide é competir consigo mesmo. Todas as outras competições matam a potência humanoide. Quando você sente que está competindo com o outro, você não pode ser você. Mas se você compete com você mesmo, no sentido de ser melhor hoje do que você foi ontem, e como eu posso ser melhor amanhã do que eu fui hoje, como eu posso me sobrecriar hoje, quando você vai nessa energia de competir no sentido de sobrecriar a você mesmo, ok, essa é uma energia criativa. Mas a competição que havia ali era muito tóxica, né? E eu me frustrava muito com aquele ambiente. Então, a minha dificuldade ali era: como eu serei eu mesma aqui? Como eu posso encaixar a minha potência, que é diferente da sua potência, entende? Porque eu não estou dizendo que toda ansiedade tem por trás uma habilidade. Não, mas o que tem por trás? Você precisa se perguntar, estar aware do que é isso para você. O que é para mim é diferente do que é para você. Mas para mim,
era essa habilidade de lidar com as pessoas, de levar as pessoas para um processo de cura, de expansão, mas eu não conseguia ser essa potência ali, porque o ambiente era muito engessado. Então, eu desenvolvi tudo isso lá atrás. E aí depois, em 2013, quando eu comecei com as práticas integrativas, eu comecei a entrar nesse caminho de terapia, né, de ser esse espaço para as pessoas se curarem. Então aí eu fui entendendo essa potência, eu falei, ah, entendi. Então era isso que eu percebia lá atrás, era essa mensagem que eu recebia lá atrás. Ser essa contribuição, mas para ser a contribuição, eu precisei ser a contribuição para mim mesma. Eu precisei entender o que era, o que estava escondido ali. E aí, então, eu fui me curando e sendo espaço para que as pessoas pudessem se curar também. E hoje, com muito mais clareza, né? Depois das ferramentas de Axis na minha vida, eu trabalho com outras ferramentas também, não só com as ferramentas de Axis, mas o quanto essas perguntas diárias que o Axis nos ensina fica tão pragmático mesmo, sabe? Tão prático você se perguntar e se perceber. E quando nós falamos em Axis sobre fazer perguntas, não é para você se perguntar e se responder na mesma hora. Não é para você ficar fazendo uma enquete com você mesma. O que está certo sobre isso? Nananana. Sabe? Qual a potência que está aqui? Ah, a potência é essa. Não é para você se responder na mesma hora. A pergunta é só para você expandir um pouquinho o seu olhar, expandir a sua percepção. Se você está olhando para um único foco, e você pergunta, é como se você fizesse isso. Aí, tá, eu vejo além. E aí você faz outra pergunta e expande mais, e tá, eu vejo além. Então você pergunta, até que você tenha a visão integral. Essa visão aware. Isso é consciência para o ponto de vista de Axis. Não é só sobre consciência, inconsciência, anticonsciência, é awareness, né? Em inglês fica um pouquinho diferente a questão da tradução, porque para eles consciousness, que é consciência, e awareness, que é consciência, em português nós só temos a tradução consciência. Mas a consciência que eu trago para vocês hoje é essa visão aware de todas as coisas. Então, é a pergunta que vai expandir essa visão e essa percepção. Então, vamos lá, se vocês quiserem anotar, bora lá. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? A primeira pergunta que eu separei para vocês. Pode usar com ansiedade ou o que quer que esteja aparecendo no mundo de vocês agora. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? A segunda pergunta, qual é a potência escondida aqui? Qual é a potência escondida aqui? Quantas vezes eu vou perguntar isso? Muitas vezes, até ficar mais leve o meu mundo, o meu universo. Qual a potência escondida aqui? A terceira pergunta, o que tem por baixo disso? O que tem por baixo disso? O que tem por baixo disso? Quantas vezes eu vou perguntar até isso ficar mais leve no seu mundo? Naquele momento. Naquele momento. Depois, se aqueles aspectos da ansiedade retornarem em você, então mais uma pergunta ali. Como pode melhorar isso? Né? O como pode melhorar é uma pergunta basicona, assim, de Axis. Quando você pergunta como pode melhorar, você deseja que o universo mostre para você as possibilidades daquilo melhorar. E se tá bom, como pode melhorar ainda mais. E se tá ruim, como pode melhorar. E lembrando que o bom e o ruim, às vezes é só um ponto de vista. São, às vezes, as nossas definições a respeito daquilo, né? Então, como pode melhorar? Você usa para tudo. Para tudo. O que mais é possível? Outra pergunta de Axis que vocês podem marcar aí também. Quando você se coloca no universo do que mais é possível, você deseja que o universo apresente para você as possibilidades que às vezes naquele momento você não está vendo, não está enxergando, não está considerando. Então, o que mais é possível aqui? O que mais é possível com a minha cura que eu não estou percebendo? O que mais é possível com essa ansiedade que eu não estou percebendo?
O que mais é possível com esse errado de mim que eu não estou percebendo? E se isso fosse a minha maior potência? Pensem agora, por um minutinho, qual é o seu pior defeito? O que você definiu que é o seu pior defeito? Seu pior aspecto? O que você definiu que é o seu pior comportamento? O que você definiu que é o pior de você? Se vocês quiserem entrar num espaço de vulnerabilidade, vocês podem escrever aqui. Qual é o seu pior defeito? O que você definiu que é o pior de você? Feche os olhos um instante e veja o que vem. Às vezes vem mais de uma coisa, mas aquilo que está mais pegando para você agora. Ah, eu acho que eu não sei criar dinheiro como eu gostaria de criar. Pode ser. Eu acho que eu não sei criar relacionamentos da forma que eu gostaria de criar. Eu acho que é na minha área profissional, eu não estou sendo a profissional que eu sei que eu sou, tem uma barreira, não consigo mostrar minha potência. O que é isso? Controle, né? Tá surgindo aqui. Controlar, sim. Pega isso. O que é o seu pior defeito? O que é o pior de você? Pega isso nas suas mãos agora e percebe essa energia. E se isso for a sua maior habilidade que você ainda não reconheceu? E se isso, na verdade, for a sua maior potência, só que hoje você ainda não enxerga isso. Então, universo, o que mais é possível? Como eu posso perceber, saber, ser e receber dessa energia aqui? E ser o melhor de mim, para mim e para o reino de nós, para mim e para o todo. Então, ó, controle está aparecendo aqui, ser medrosa, procrastinar, controle de novo. Então, vamos pegar o controle que apareceu aqui 2 vezes. Ah, controle é ruim, errado, terrível, perverso, né? Esse é o nosso ponto de vista. O que tem por baixo disso? Qual é a habilidade escondida aqui? E se, na verdade, a sua potência de controle for, na verdade, uma potência de manipulação energética, segue aqui comigo no raciocínio, que você ainda não reconhece. Porque controle e manipulação são aspectos quase que da mesma moeda. A manipulação, ela pode ser uma manipulação consciente ou uma manipulação inconsciente. Quando eu manipulo um floral, eu estou fazendo manipulação. Quando eu toco no corpo de alguém para correr as barras dessa pessoa, para correr processos corporais, para alinhar os chakras, eu estou sendo manipuladora ali, eu estou praticando manipulação consciente para criar mais para aquele ser, para ele e para todos. Então, manipulação não é o que a gente pensa que é, porque manipular um medicamento na farmácia de manipulação também é manipulação, não é? Mas o que nós julgamos na manipulação é o aspecto do controle da manipulação. Quando você quer manipular os outros ao seu alto interesse, ao seu favor e não a favor de todos, não a favor do reino de nós, você manipula por alto interesse. Isso é algum aspecto de controle. Quando você deseja que nada saia do seu script, isso é um aspecto de controle. Mas então, se controle, vocês estão percebendo? Foram uma energia superficial, mas o que tem por baixo do controle, na verdade, for essa potência de manipulação não reconhecida. E esse joguinho, essa brincadeira que eu tô fazendo, sim, essa brincadeira que eu tô fazendo, vocês podem fazer com qualquer energia. Então, apareceu aqui, sou muito crítica, reatividade, tudo. A crítica, ela tá aqui na superfície, mas o que tem por baixo disso como potência? Aqui eu tenho controle, mas e se eu tiver, na verdade, uma potência de manipulação e cura que está aqui por baixo disso? Reatividade, ela tá aqui na superfície, a reação, né? E se a ação for a potência por baixo da reação? Reatividade, eu estou na reação.
Mas qual é a potência da reatividade? A ação. Então, quantas coisas você pode criar na ação, 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 como a sua vida? E que você não está percebendo, porque, entende? Porque está olhando para o errado disso. Então, qual é a potência escondida aqui nesse meu pior defeito, nessa minha pior característica? E se o pior de você for, na verdade, o melhor de você que você ainda não reconheceu? Então, Ser Infinito, eu sinto muito te falar nessa manhã de sábado. Não tem nada errado em você. Eu sei que vocês gostariam que eu dissesse que isso está muito errado, vocês têm que, sabe, ir atrás disso e buscar um tratamento. Sim, a gente precisa buscar um caminho de expansão da consciência. Mas enquanto você estiver buscando a cura e o tratamento, porque você está todo errado, sabe? Será que é esse acolhimento e esse amor que você, o seu corpo, o seu ser infinito merecem? Que você tem agora? Então, como seria praticar realmente acolhimento, compaixão por você, pelo seu corpo, incluindo todos os aspectos de você? Não tem nada errado. Então, respira agora e pensa assim: ufa, sabe? Respira. Ufa, não tem nada errado em mim. Como pode melhorar ainda mais? Então, como eu posso transformar e ser a potência da transformação de todos os meus aspectos em potências, em habilidade? Como eu posso ser isso a cada batida do meu coração? Ok? Gratidão, amores. Não ter consistência também, né? Então, qual é a potência? Isso vocês vão perguntar e descobrir, você com você. Porque a ideia não é dar uma receita de bolo para vocês. Quando a gente faz uma pergunta, não tem que ter uma resposta imediata. A resposta ela vem, mas no universo das infinitas possibilidades. Você pode captar aquilo por uma letra de uma música, alguém que tem uma conversa ali do seu lado falando sobre aquele assunto e você capta aquilo. Às vezes você tem um sonho, às vezes você sente no seu coração, recebe um raio da consciência de informação, né, do que aquilo é. Só pergunta, 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 expande, 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 ok? Isso é muito importante. E aí, bom, a sua ansiedade, ela pode ser então patológica, como era para mim alguns anos atrás, sintomas físicos realmente daquilo, ou aspectos ansiosos, né? Como uma alta atividade mental, um excesso realmente de pensamentos. Então, eu tô aqui, mas já pensando que eu tenho que lavar roupa, e que eu tenho que fazer a comida, e que eu tenho que cuidar de não sei quem, aí na minha agenda que eu tenho isso e aquilo para fazer. Então, essa alta atividade mental é também um aspecto da ansiedade. E vocês sabem que até em relação a isso, existe uma potência de criação ali. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou a pessoa que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas ao mesmo tempo, ok? Hoje eu tenho essa consciência, não é que sempre foi fácil identificar e lidar com isso. Não, antes eu era aquela pessoa que entrava na caixa do diagnóstico, era etiquetada com ansiedade. Quando eu resolvi tirar essa etiqueta e perguntar o que tem por baixo disso, então eu comecei a perceber essas habilidades. Então, eu estou assistindo TV e lendo um livro ao mesmo tempo. Mas como que você absorve tantas informações? Isso não te faz mal? Não. Isso funciona para mim. Por isso é importante descobrir o que funciona para você. E não ir atrás de códigos, de receitas, né? O que funciona para você? Você sendo você. O que funciona para você? Quem é você sendo você e mudando o mundo? Então, eu vejo TV lendo um livro. Eu tô lá passando uma roupa e ouvindo um curso que eu comprei gravado. Ok? Eu, quando eu tô ouvindo essas palestras, que nem vocês estão ouvindo aqui, tô sempre ouvindo, recebendo daquilo e fazendo alguma outra coisa. Então, eu vou comprando uns cursos, atualizações, áudios de Access que a gente compra lá no site para se atualizar, para expandir. E eu vou fazendo as coisas e ouvindo, me ouvindo, recebendo de mim. Essa semana, terça-feira, eu dei um workshop sobre sentimentos, como lidar com sentimentos, e só essa semana de terça para cá, eu já rodei 3 vezes o meu próprio curso, meu próprio workshop.
O que funcionou para mim nesse caminho de ansiedade, então, também, foi receber de mim mesma. Então, você precisa descobrir o que funciona para você. Receber da minha própria habilidade é uma forma de ser carinhosa e amorosa comigo, é uma forma de receber de mim mesma, da divindade que eu sou. Em algum lugar, nós somos divinos infinitos, sem nenhum erro, sem nenhum distúrbio, sem nenhum transtorno. Então, como seria receber, né, dessa divindade? E aí, essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, veja só, duas ou mais, né? Esse é o meu esquema. Se duas ou mais coisas ao mesmo tempo, se eu for receber o interessante ponto de vista de que, tá vendo, ela faz isso porque ela é muito ansiosa. A pessoa que é muito ansiosa, ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ok, isso é um diagnóstico, isso é um interessante ponto de vista. E, na verdade, hoje eu sei reconhecer isso como uma potência de criação. Eu sei olhar para isso como a minha potência de criação. Eu sei olhar para mim, que estou lá tomando banho, criando o próximo curso, o próximo workshop, que dia que eu vou dar a classe tal, e nananã. Eu sei olhar para isso como uma criação, uma energia de criação. E não mais como um erro que eu olhava antes. Só que olha o segredinho aí. Hoje eu também sei dar o espaço. Então não é que eu estou o tempo todo em modo operante, em modo produção, em modo reprodução. Eu sei criar e eu sei dar espaço. Espaço e tempo. Para mim e para o meu corpo. Então aqui se requer tempo. Ok. Aqui se requer espaço. Como eu vou dar espaço para mim? Eu vou sair para caminhar sem celular, sem nada, só eu e as árvores aqui da região? É isso? Ok. Como é dar o espaço para você? É tirar um cochilo? No momento que você está super atarefado, mas você vai se permitir dar esse repouso, esse descanso para o corpo? Ok, o que é espaço para você? Tomar um café com alguma amiga querida? Falar sobre os seus últimos dias, como tem sido a vida para você? Pode ser o seu espaço também. Comer uma comida gostosa, saboreando, respeitando, né? Então, se você souber dosar mesmo, acompanhar entre espaço e criação, você não é pego mais pelos distratores. A ansiedade, que é um distrator, o medo, que é um distrator, a reatividade é um distrator. Você não é pego pelas distrações dessa realidade, porque você está sempre assim, o que funciona para mim? Agora é espaço, agora é criação. Agora é espaço, agora é criação. E criando a sua vida no que funciona para você. Então, hoje eu coloco isso a serviço do meu ser infinito. E como seria então colocar essas coisas que vocês escreveram aqui para mim a serviço do ser infinito? Olha que legal que está acontecendo aqui. A pessoa colocou: eu estou ouvindo e abrindo um pendrive e lendo as instruções, eu já estava me julgando por fazer isso. É disso que eu estou falando, pessoal. É disso que eu estou falando. Quanto vocês estão se julgando porque isso está errado, porque eu deveria fazer assim, eu deveria fazer assado. Mas se isso é leve para você, o que é leve é verdadeiro. Agora, se isso é pesado para você, então como eu mudo isso? O que é leve é verdade. Se eu estou colocando aqui, ouvindo a palestra e lendo o pendrive, nananã, mas isso é leve, é o meu movimento natural, isso é verdadeiro para mim, é o meu modo criação. Mas se eu estiver fazendo isso e tá pesado, entende? Ai, não, eu preciso estar presente com a palestra. Se ficou pesado, então segue. Porque o pesado está te avisando que aquilo está sendo prejudicial para você e para suas criações. Sempre também seguindo o que funciona e o que não funciona para você, né? Tá vendo? Um monte de humanoide aqui. Me incomoda fazer uma coisa por vez. Eu sei como é isso, gente. E algumas pessoas vão dizer que isso pode ser falta de presença, sabe? Não, eu tô presente com tudo. Com cada coisa que eu estou fazendo, eu estou presente. E se eu percebo que eu não estou 100% presente, corpo lindo, o que se requer para que eu esteja presente aqui? Eu acordo e pergunto como eu posso estar presente com o dia hoje.
Eu estou perto de pessoas queridas que me agradam, como eu posso estar presente com elas? Eu vou sair de casa e eu pergunto como eu posso estar presente com a minha bolsa, com o meu celular, com as minhas coisas? Como eu posso estar presente com a minha casa? Como eu posso estar presente com tudo? Então é possível estar presente com tudo e nesse modo criação que eu estou dizendo. E aí você, na verdade, percebe que tudo que a gente está falando é sobre sair daquela etiqueta da ansiedade, daquela definição de ansiedade. Tudo é uma potência escondida e reprimida, tá? E eu tô de olho no horário aqui, porque tenho 6 minutinhos. Então, tudo que eu trouxe para vocês hoje são conceitos de Access, tá? De Access Consciousness. E aí, dentro desses conceitos infinitos de Access, nós temos uma ferramenta principal dentro lá da super caixa, que é barras de Access. Barras de Access, que é esse processo corporal que você pode receber de alguém. Então, independente de onde você estiver na sua região, com certeza tem alguém que, que é praticante de barras, que pode correr uma sessão de barras em você. Você vai deitar numa cadeira e numa maca, vai receber toques em 32 pontos na região da sua cabeça, dormir, relaxar, conversar, não importa como você receba essa sessão, e silenciosamente essa técnica estará limpando as definições que você tem sobre todas as áreas da sua vida. Então, o convite é para que vocês também se permitam receber sessões de barras, né? Encontra um praticante que possa correr barras em você, então você vai lá e recebe essas sessões. Se você já fez uma classe de barras, gente, bora trocar barras entre praticantes, entre pessoas que você conhece que já tem essa formação, né? Se você já fez uma classe de barras, você pode autocorrer as suas barras. Para quem está aqui que já pratica, bondade, gratidão, paz e calma. Lembra aquele combinho que a gente tem aqui atrás? Bondade, gratidão, paz e calma. Deixa correndo à noite, fica segurando uns minutinhos ali o posicionamento. É um combinho de barras que vai acalmando, vai diminuindo a frequência da respiração, a frequência cardíaca, vai alinhando, abrindo espaço no seu corpo, né? Então, esse convite para vocês correrem as barras. O que o processo corporal barras de Access faz, então, é soltar todas essas definições. Se você, o exemplo que eu dei lá no começo do nosso bate-papo hoje, se você já definiu que a ansiedade é ruim e você tem que excluir, porque ela está chegando, você não sabe o que fazer com ela, você tem que excluir, você já definiu que é ruim. Se você limpa a definição do que isso é, veja bem, você pode receber de verdade o que isso é. Percebe? Se você sai da definição do que aquilo é, você recebe de verdade o que aquilo é. O presente que aquilo é. Qual é o presente aqui para mim? Então, é isso. Esse é o trabalho das barras de Access. Se você pega a barra do dinheiro, você limpa as considerações, as crenças, os julgamentos que você tem sobre o dinheiro. Então, você pode receber o que o dinheiro é. Se você limpa as considerações de sexualidade, você tira as definições, as crenças, os julgamentos sobre sexualidade. Você pode receber da sua sexualidade o que aquilo verdadeiramente é, ok? Barra da consciência, barra do controle. É esse o principal objetivo, limpar as definições. Se você limpa ponto de vista fixo, crença, definição, conceito, julgamento sobre tudo na sua vida, você pode fazer uma nova escolha. Você pode receber de verdade o presente que aquilo é. Certo? Ah, meu tempo tá acabando. Socorro. Deixa eu ver o que temos aqui. Grupo de multipotencialidades. Sim. Ficar todo o tempo querendo resolver problemas alheios. Depois que eu aprendi a quem pertence essa dor, devolvo ao remetente. Deixei de tomar analgésicos. Como pode melhorar? É isso, gente. Depois que a gente aprende a fazer pergunta,
A Shirley trouxe aqui para nós o a quem pertence isso, né? Que é uma pergunta que você pode fazer também. Porque quem te garante que esses aspectos da ansiedade que você está captando realmente são seus? Ou você está ciente do seu vizinho, do planeta, ok? Nesse momento ainda de pandemia, ou você está ciente das pessoas que estão ao seu redor? Porque nós somos muito psíquicos. Nós nos conectamos todo o tempo com o todo, né? Nós somos todos uns. Nós somos todos um. Vamos lembrar disso. Quando eu pergunto a quem pertence isso, então, eu estou na permissão de soltar aquilo que não é meu, que eu estou ciente, ok? Eu tenho uma conscientização dos outros, mas às vezes aquilo não faz parte de mim, não é meu. Então ela trouxe aí o relato dela a respeito da pergunta, a quem pertence isso? Sim, é isso aí, preciso fazer essa terapia, muito bem, tá? Então, perguntem, perguntem, perguntem. Eu espero ter conseguido passar as informações, o que eu me propus a passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham recebido e que isso verdadeiramente mude. Se isso mudar uma molécula, uma estrutura, uma estruturazinha do seu ser, do seu corpo hoje, já é a contribuição que eu me propus a ser aqui para vocês, tá? Eu espero não ter falado muito rápido e não ter sido ansiosa com vocês, ok? E gratidão e consciência é um caminho sem volta, sim. E como pode melhorar? E como nós nunca mais, como nós podemos nunca mais regredir e nunca mais voltar para os espaços da inconsciência e da anticonsciência, né? Como pode melhorar? Amores, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.